Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, traremos uma decisão capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, decisão essa que nos foi referida por uma querida colega e aluna inscrita aqui no nosso canal. Zara, um grande abraço, minha irmã. Vamos lá. Olha só o que a Zara compartilhou conosco. Decisão de 13 de agosto de 2024 do STJ, cujo título é o seguinte: Desapropriação dispensa dono anterior do imóvel de pagar pelo dano ao patrimônio histórico cultural. Vamos entender essa decisão. Eu separei alguns trechos da matéria divulgada pelo STJ para nós compreendermos esse conteúdo, até porque há muita probabilidade de ele vir a ser cobrado em concursos públicos. Vamos lá. Olha o que foi decidido. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o proprietário de imóvel desapropriado não responde mais pelo dano histórico-cultural causado no bem. Para o colegiado, o valor desembolsado pelo Estado na aquisição do imóvel já leva em consideração o passivo ambiental cultural. E você verá que essa decisão é lastreada na ideia elementar de vedação ao enriquecimento sem causa. O final do primeiro parágrafo, com o final do primeiro parágrafo, você consegue compreender esse preceito. Para o colegiado, o valor desembolsado pelo Estado na aquisição do imóvel já leva em consideração o passivo ambiental cultural. Portanto, com base nessa ideia, o STJ estabeleceu que o proprietário de imóvel desapropriado não responde mais pelo dano histórico-cultural causado ao bem. Bem, outro parágrafo da decisão também chama muito a atenção. O parágrafo que diz respeito ao ônus de reparação de bem expropriado já é considerado na indenização. Olhe só, o relator do recurso explicou que o artigo 31 do Decreto-Lei 3365 de 1941 estabelece a subrogação no preço de quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Tudo isso para evitar o chamado bis in idem. Para o ministro relator, esse parágrafo também aqui é importante. Para o ministro, a condenação da parte expropriada no dever de pagar pela reparação do imóvel viola o postulado non bis in idem, uma vez que a empresa teria duplo prejuízo pelo mesmo fato. Receberia indenização já descontada em razão do passivo ambiental e ainda teria de pagar esse passivo novamente na ação. Bem, agora sobre a natureza propter terreno da obrigação ambiental. Também há detalhes aqui que nos chamam a atenção, e esses detalhes estão exatamente nos dois primeiros parágrafos. Apesar do teor da súmula 623 do STJ e da tese firmada no tema 1204 sobre a natureza propter terreno da obrigação ambiental, o relator entendeu que o caso e análise se distingue dos processos que originaram a orientação do tribunal quanto à possibilidade de cobrar reparação do dano, tanto do proprietário atual quanto do anterior. O ministro destacou que os recursos julgados no tema 1204 tratavam de transferência voluntária da propriedade. No caso em julgamento, houve desapropriação, que se distingue especialmente na fixação do preço. É por isso que se chegou ao raciocínio de que, nesse
problema deliberado pelo STJ, a desapropriação dispensa dono anterior do imóvel de pagar pelo dano ao patrimônio histórico-cultural, já que esse passivo foi descontado do valor da indenização. Bem, olha é bom dar uma olhada também na súmula 623 do STJ, que diz o seguinte: as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Não é esse exatamente o caso dos autos, não é verdade? E o tema 1204, ele versava sobre o quê? Vamos dar uma olhada aqui. Tema 1204, tema repetitivo deliberado pelo STJ, tese firmada. As obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente. Bem, então você percebe que essas súmulas, de fato, não se aproximam da problemática analisada pelo STJ. Então, para fecharmos o vídeo de hoje, vamos ficar com o raciocínio dessa casuística que diz respeito a patrimônio histórico-cultural. Desapropriação dispensa dono anterior do imóvel de pagar pelo dano ao patrimônio histórico-cultural, porque, como você compreendeu, o valor da indenização já descontou o dano causado. E esse raciocínio desenvolvido pelo STJ, a meu ver adequadamente, se funda em duas ideias elementares ao direito: vedação ao bis in idem e vedação ao enriquecimento sem causa, já que, nesse caso, a indenização houvera sido descontada. Quer dizer, o passivo ambiental houvera sido descontado do valor a ser indenizado ao dono anterior do imóvel. É isso aí. Tema bastante interessante, não é verdade? A cara de prova dissertativa de concurso da área jurídica, não é mesmo? Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.